Salve rubro-negro, estou chegando com mais um vídeo. Bom dia, seja bem-vindo ao canal. Chego agora com o News Sport, uma equipe diante comentando sobre o nosso Flamengo. Mas é bom registrar aqui tudo isso, como o Flamengo tem que jogar. Mas enfim, se inscreva no canal, ASR Fla, ative o sininho, ajuda com o like porque eu agradeço. E bora lá para as últimas do Mengão. Como o Felipe vai montar esse time para jogar contra o Racing, porque a gente vai se classificar sim. Danilo, porque beleza? Como a gente conversou agora há pouco ali no intervalo, a pressão lá vai ser grande. O Racing tá lá disposto a tudo. A torcida, teve festa lá, tal. O negócio vai ser pesado, vai ser muita pressão. Pois é, pro torcedor, né, o flamenguista já tá, entre aspas, mais acostumado a disputar esse tipo de fase da competição. O Racing não chegava numa semifinal há quase 30 anos, não chega numa final há praticamente 60 anos, se eu não me engano. Então, assim, se pro flamenguista que já foi campeão 2 vezes nos últimos anos, que chegou a finais recentemente, que disputa o mata-mata com frequência, é um jogo importante, é um jogo que mobiliza e que deixa os torcedores com frio na barriga, que fizeram lá, lotaram o Maracanã e tal, imagina para os torcedores do Racing. É a oportunidade da vida, é a chance da vida, e é por isso que eles estão ali, ó, como a gente está vendo essas imagens aí, fazendo essa recepção, essas festas, para poder incentivar os jogadores do Racing para uma virada que seria histórica, né? Porque além dessa questão, né, que eu disse de todos os anos que o Racing não chega numa fase assim da competição, tem a diferença que é enorme de investimento também. Então é realmente um gigante contra um time um pouco menor, e aí não estou dizendo da tradição, não estou dizendo da importância, estou dizendo da questão econômica. O Flamengo hoje é a grande potência da América do Sul ao lado do Palmeiras em termos econômicos, junto com o River Plate, que também fez um grande mercado, mas acabou sendo eliminado antes pelo próprio Palmeiras. Então são os 3 gigantes aí em termos econômicos do continente, e o Racing é menorzinho perto desses 3. E vai enfrentar um deles para a chance de chegar numa final, que vai ser certamente histórica caso isso aconteça, até porque a semifinal já é histórica. E aí o Racing vai poder, se eventualmente passar do Flamengo, vai poder sentar no sofá e torcer tranquilamente para escolher quem é seu adversário. Eu imagino que para o Racing é melhor pegar a LDU do que pegar o Palmeiras pelos mesmos motivos agora do jogo contra o Flamengo. Então é o jogo da vida, não tem muita outra expressão diferente dessa para imaginar como vai ser o clima amanhã lá no Cilindro. Bom, o Racing não disputa uma semifinal do Libertadores desde 97. Nos últimos confrontos de mata-mata contra brasileiros, Arnaldo, a La Academia levou a melhor em todos, desde o ano passado pela Sul-Americana e a Recopa, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Botafogo. Ou seja, tem sido uma pedra no sapato aí para os brasileiros. Não é um time ruim, é um bom time, né? Um time forte. Não vai ter o Sousa, né, que está machucado. Mas e também não vai ter o Sousa, que está machucado, mas é um time forte, não? Não, acho que é um time bem organizado. E com essa mobilização toda que vocês estão falando, é isso. O Gustavo Costas, o técnico histórico, né? Que parece um jogador a mais do time, né? Nessa festa aí de se despedir antes da concentração dos jogadores, disse que, entre outras coisas, que o Racing não vai considerar as eventuais sanções da Conmebol para fogos de artifício ou recepção e tudo mais para essa semifinal. É tudo ou nada, é o último jogo em casa, né? Se eles forem à final vai ser no campo neutro, então vai ser um inferno para o Flamengo. E o Flamengo, na verdade, ficou nessa situação de desconforto da decisão na casa do adversário desde que terminou a sua chave em segundo lugar atrás da LDU, né? Depois daquele tropeço contra o Central Córdoba. Custa, decidir fora de casa é sempre uma questão, ainda mais quando você tem uma vantagem mínima, como essa situação que o Flamengo vive, né? E a partida contra o Fortaleza está provocando sequelas sérias. As sequelas dos jogadores físicas, pela repetição de jogadores na partida em Fortaleza, ela vai existir. A sequela psicológica pela derrota e pelo Palmeiras ter aberto um pouquinho mais de vantagem também.
e essa pressão natural do jogo, do visitante, né? Então é uma circunstância, e aí vale pouco o dinheiro e vale muito o aspecto da mobilização, da dedicação, do coletivo. É uma partida e uma vantagem mínima. Fora que o Flamengo tem um problema que ele não tinha na ida, um grande problema, que virou 2 problemas, que é a questão lá do centroavante. Pensa bem o que aconteceu do jogo da ida do Racing para agora. O Pedro era o grande jogador do Flamengo. Tinha decidido o jogo com o Palmeiras. E o Pedro quebra o braço. E aí, no mesmo dia que ele quebra o braço, depois do jogo contra o Racing, o Bruno Henrique dá uma entrevista dizendo que ele não quer jogar como centroavante. E, de repente, na quinta-feira, o Felipe Luiz acorda sem o centroavante titular com o braço quebrado e com a sua opção dizendo publicamente que não quer jogar como 9. Foi isso que aconteceu de lá para cá, só isso. E o Flamengo não marcou contra o Fortaleza, e agora eu fico imaginando qual será a estratégia para essa posição do Felipe Luiz para essa partida de volta, em que ele tem, repito, apenas uma vantagem mínima, 1 gol de diferença. Falaremos sobre as possibilidades do Flamengo, só quero ainda sobre essa pressão que o Flamengo deve enfrentar lá. Algumas falas do técnico Gustavo Costa sobre o jogo. Abre aspas, esse jogo precisa ser vencido de todos os ângulos. Não importa se nos multarem pesadamente, isso a gente se recupera depois. E depois, eu tenho uma fé enorme, enorme, enorme. Nós vamos atropelá-los, nós vamos matá-los, diz aqui o Gustavo Costas. Ou seja, tá na pegada mesmo, hein, Danilo? O Costas, nos últimos tempos aí dessa campanha, ele foi bastante analisado por um técnico que trabalha bastante nesse motivacional, né? A única questão é que o Racing, é bom ficar esperto, o Racing, a última equipe que tentou fazer uma festa e que passava dos limites da Conmebol, não foi nenhum problema financeiro, não foi nem a multa, nem nada, foi que esfriou o jogo do Internacional na chuva de papel picado. Chuva falsa, né? E que no final só ajudou o Flamengo. Né? Então, assim, ajudou muito mais o Flamengo do que qualquer outra coisa. Então, assim, não dá para saber qual vai ser o limite. Tem sempre a grande discussão do qual é o limite de você apoiar e de você incentivar e falar frases como essa de vamos matá-los e de deixar os caras mais pilhados do que deveriam. Então, é uma boa discussão, é um bom achar o meio termo aí para você não pilhar demais e para você não deixar os caras com medo também, é uma boa questão. Para mim, o que sempre fica é, quando a gente tem situações como essa, como a do Flamengo, tem a frase que ganhar é difícil, mas continuar ganhando é ainda mais difícil. A motivação de times que vêm como zebra, ela é sempre um desafio para quem é o favorito. E o Flamengo vai ter que enfrentar essa questão com esse placar mínimo dito aí pelo Arnaldo, desse 1-0, sem poder ter uma referência no ataque, e vai ser um jogo de nervos. Agora, o Flamengo tem um time suficientemente experiente para suportar. Imagina a pressão que já não teve Jorginho, que já não teve Saúl. Só que aí a gente vai lembrar, o jogo do Flamengo contra o Estudiantes em La Plata foi horrível. Né? Se jogar daquele jeito, é muito provável que não passe de novo. O Flamengo ficou por 15 milímetros de não ser eliminado por conta daquele gol impedido, e depois foi para os pênaltis. Se isso acontecer de novo contra o Racing, eu acho que o Flamengo não resiste. Então, é um jogo que me desperta muita curiosidade por todos esses elementos. Pois agora uma pergunta aqui. Enquanto você estava falando, eu estava pensando sobre a campanha do Flamengo, Arnaldo e Danilo. O grande momento dessa campanha do Flamengo foi a sequência contra o Internacional. Ganhou com autoridade os 2 jogos. Antes e depois foi uma campanha meio mais ou menos, não foi? O primeiro tempo dos Estudiantes poderia ter resolvido o jogo, né? A gente poderia estar falando de 4-0 no primeiro tempo e tal. Então, assim, acho que foram os dois jogos contra o Inter, que no final é um confronto doméstico e que a gente imaginava que o Inter poderia oferecer mais dificuldades, mas hoje ele basicamente determinou a temporada bem abaixo do Inter. Aí o primeiro tempo contra o Estudiantes foi muito bom. O segundo tempo não tão bom. E aí o jogo horrível em La Plata, que o Flamengo não passou realmente por muito pouco. Agora o Racing. O Flamengo tem essa característica nas últimas Libertadores, né? Tem 2 títulos, mas tem campanhas e com momentos muito abaixo do que a gente imaginava. Então, ter sido eliminado para o Olímpia, ter sido eliminado para o Peñarol,
E agora essa questão do jogo contra o Estudiantes que a gente falou e o jogo de amanhã contra o Racing. Diga lá, Arnaldo. Assim, se a gente... a Libertadores, ela não premia, embora ela tenha proporcionado uma mínima vantagem para quem tem campanhas muito boas, como é o caso do Palmeiras, né? Do decidir em casa. Não é uma competição que premia você ter a regularidade ou a supremacia na fase de grupos. E depois, por exemplo, o Palmeiras fez uma partida ruim na Libertadores, uma péssima. Ele pode estar eliminado na próxima quinta se ele fizer até 2 gols, por uma partida ruim. Né? E é assim o torneio. De fato, a participação do Flamengo ela é irregular, desde a fase de grupos. Talvez até, né, Tironi, se a gente olhar um pouco para o lado contrário, para os vizinhos, para os adversários, as campanhas de LDU e Racing, elas são mais consistentes do início até agora do que as do Flamengo, por exemplo, né? O Racing foi bem na fase de grupos, venceu o Vélez 2 vezes, não fez um jogo, venceu o Peñarol, né? Antes, venceu o Vélez 2 vezes, não fez uma partida ruim no Maracanã, né? Então a Libertadores do Racing é mais uniforme do que a Libertadores do Flamengo, mas isso não conta tanto, né? Na hora do vamos ver, né? Então, e do outro lado, o Palmeiras foi acachapante até a partida de Quito, e na partida de Quito foi um desastre. Então, pode ter custado, a gente vai saber na quinta-feira. Não é uma competição que exatamente premia o cara que vai bem desde o primeiro jogo, né? É um outro tipo de torneio. E acho que o que acontece neste momento não é nem a situação do Flamengo na Libertadores específica, é a situação do Flamengo em final de outubro. Depois de ter oscilado, reagido em 3 partidas difíceis em que ele precisava ganhar, as 3 no Rio, Botafogo, Palmeiras e Racing, e de repente ter tomado uma revertida ali em Fortaleza completamente inesperada. Talvez foi um erro estratégico gigante, e que coloca essa desconfiança em cima do técnico, a questão da teimosia em cima de alguns jogadores, né? Então o Flamengo chega na parte decisiva da temporada pressionado. No Brasileiro, 1 ponto atrás do Palmeiras, na Libertadores em vantagem mínima, mas sabendo que vai ter muita dificuldade em manter essa situação no campo do adversário, né? Então é um momento de uma certa desconfiança em relação ao Flamengo como um todo. A gente vai mostrar aí uma tela com o desempenho do Flamengo nesse mês de outubro. Foram 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 7 gols marcados e 4 gols sofridos. Acho que o grande jogo aí foi, claro, o 3-2 contra o Palmeiras e o 3-0 contra o Botafogo, né? Foram os grandes momentos ali do Flamengo nesse período. E aí 1-0 com o Racing eu não achei, né, que foi ruim, não. Eu achei que o Flamengo soube jogar um jogo difícil contra o Racing, ganhar de 1-0. Ficou aquela, é pouco, é muito. Semifinal de Libertadores, ganhar de 1-0 a primeira partida. Claro, não é uma vantagem que deixa o Flamengo confortável, mas não achei o jogo ruim em si, assim. Acho até que o Flamengo poderia, por umas questões ali de alguns detalhes, ter finalizado um pouco mais, poderia até ter feito mais. Não achei tão ruim, não. E essa crise no ataque com a camisa 9 tem uma aposta do Boto esquecida. Tem reportagem aqui no UOL sobre o assunto. A outra opção na comando do ataque é o Gonçalo Plata, que não é exatamente um fazedor de gols. Olha lá, Flávio vive crise no ataque, com camisa 9 caótica e aposta de Boto esquecida. A outra, como você, o Juninho, né, que foi a primeira contra... Essa é a aposta do Boto. Essa é a aposta esquecida. Que foi esquecida, né? Que, de fato, ele entrou lá no último jogo contra o Fortaleza, faltando 3 minutos para acabar o jogo. E teve uma chance de empatar. E teve o Alacian também, que foi bem no Mundial, mas também depois perdeu espaço e tudo mais. O que fazer, Danilo, se fosse você? Cara, pior que para esse jogo especificamente, que o Bruno Henrique tá numa fase muito ruim, né?
Mas para esse jogo, as características do Bruno Henrique, para mim, seriam as ideais, né? Claro, desconsiderando o Pedro. O Pedro, para mim, é titular absoluto e aquilo tudo que eu já falei, para mim não tinha muita questão. O Pedro é sempre, para mim, é o melhor atacante do Brasil. O Pedro, na melhor condição física, não tem ninguém que chegue perto dele jogando aqui no nosso país. Mas, como já não podemos contar com ele, as características do Bruno Henrique, elas seriam boas para um jogo como esse. É um atacante que pode pressionar na saída, que pode dar velocidade em um eventual contra-ataque. O Racing, que já pressionou um pouco o Flamengo no Maracanã em determinados momentos do jogo, em outro aceitou um pouco mais a pressão. Certamente no jogo de amanhã na Argentina vai pressionar o tempo inteiro. E aí eu acho que o Bruno Henrique como escape seria uma boa opção. Só que o Bruno Henrique, desde essa questão aí das apostas, da investigação, STJD para lá, efeito suspensivo para cá, o Bruno Henrique não consegue jogar mais, né? E aí tem a parte dele falando da entrevista que ele não queria mais jogar como 9, tem ele dentro de campo não conseguindo render. Então assim, mesmo com a má fase dele, entre ele e o Juninho, eu fico com ele. Entre ele e o Plata, eu ainda fico com ele. Eu não acho que o Plata faça essa função de uma maneira tão boa, mas realmente o abismo para o Pedro é muito, muito, muito grande. É mais ou menos como se o Palmeiras não tivesse o Vitor Roque, né? Que ele faria. Agora, Arnaldo Felipe Luiz Ribeiro, o que você fará para escalar o Flamengo amanhã? Difícil, viu? Mas eu tô com o Danilo. Pelo tipo de jogo... fora de casa, tal, não vai precisar dar satisfação para a nação, não, vai ter que jogar, ter um cara experiente e que esteja acostumado a esse tipo de situação. Eu repetiria o Bruno Henrique. E também tenho que levar em consideração o seguinte, né? Na partida de ida, ele não entrou exatamente mal, né? Ele perdeu o gol que depois o Carrascal fez no rebote, mas a entrada dele e dos outros, as substituições do Felipe, inclusive depois da saída do Pedro, o Flamengo teve bons momentos no segundo tempo, na parte final do jogo, quando fez o gol, com a participação dele também. Eu não achei que ele tenha sido uma tragédia na ida contra o Racing, não. Acho que ele até entrou bem. E depois, contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi mal. Caiu muito no Bruno Henrique, né? Mas acho que muito mais a estratégia do Felipe Luiz, porque nenhum jogador do Flamengo jogou bem no final de semana. Então, fica muito em cima dele, mas sem o Pedro, eu jogaria com ele. Não tenho muita dúvida, não. E acho que em Fortaleza, ninguém se salvou. Não foi só o Bruno Henrique, né? Inclusive, a estratégia do Felipe Luiz, para mim, foi errada do início ao fim. Então eu repetiria assim, eu acho que é jogo para jogadores mais experientes e que estejam acostumados com essa situação. O Bruno Henrique é um jogador também de tudo que ele tem velocidade, ele pode aproveitar eventuais contra-ataques que o Racing proporcione, então eu iria de Bruno Henrique, sim. Agora, é uma loucura eu falar que o Felipe Luiz, não que ele vai perder emprego, nada disso, mas que tem uma pressão sobre ele. A torcida reclamou, achou que ele falou que ele é teimoso no fim de semana e tal. Esse jogo aí virou um jogo de pressão. Sim, virou um jogo de pressão. Até pelo nível de expectativa de investimento, o torcedor do Flamengo trata aí da uma final de Libertadores como obrigação, né? É uma coisa meio maluca pra gente que acompanha a Libertadores há tanto tempo, tratar como obrigação a chegada a uma final. Mas a realidade é que está sendo assim no Flamengo e está sendo assim no Palmeiras também. E o Felipe Luiz está pagando o preço por ser o comandante desse grupo. Como disse o Arnaldo, acho que ele errou na estratégia realmente de jogar com o time titular em Fortaleza, mas a verdade é que nenhum jogador respondeu. E a gente sempre, hoje em dia, né, a gente vive essa busca pela personificação da culpa, como se tivesse só uma pessoa culpada. Claro que tem um comandante, ele pode ter mais culpa no cartório, como a gente fala, mas dá para dividir um pouquinho também, né? Não é só isso. Então, o Samuel Lino não quis chutar uma bola que estava cara a cara contra o Fortaleza. O Léo Pereira pode ter uma decisão. O Rossi, para mim, não atuou da melhor maneira no chute do Breno Lopes. Então, assim, tem vários ingredientes, mas a gente vive essa busca incessante por achar sempre só um culpado.
e o da vez é o Felipe Luiz. Essa questão da convicção e da teimosia. E até nisso também é curioso, né? Porque quando o Flamengo vence, a convicção vira virtude. Quando o Flamengo perde, a convicção vira um problema, é teimosia. Então, qualquer que seja a decisão do Felipe Luiz, vamos imaginar que amanhã ele resolva jogar sem nem o Plata, nem o Bruno Henrique, nem o Juninho. E aí o Flamengo faz um jogo defendendo, segura o 0x0 e classifica. Vamos falar, Felipe Luiz é um gênio da prancheta, né? Se ele fizer a mesma estratégia e perder, ele é um burro que não serve. Então, o resultado no final é o que vai pautar qualquer tipo de análise sobre o comportamento do Felipe Luiz, sobre o comportamento do Abel Ferreira e por aí vai. Não acho que dá para fugir muito, mas dá pra gente ser um pouco mais profundo do que isso, Tironi. E o Carrascal de 9, não? Putz. Eu acho que Vai lá. a pior posição para o Carrascal ou a pior posição para o Arrascaeta é 9 de costas, exato. Não, sei lá, falso 9. Então, mas por último, eu acho que o Carrascal é um desperdício de 9, de falso 9, né? Eu acho que ele pode fazer qualquer outra função melhor. A questão, Arnaldo, tem um ponto no Flamengo que tá dando bastante certo no momento, que é o Carrascal. Aí é aquela história, pelo menos nisso não mexe, sabe? Deixa aí, esse cara tá dando certo agora. Sim. E o Arrascaeta na posição dele mesmo, né? Então também não mudar a posição do Arrascaeta. Então eu acho que aí eu não mexeria, não. Se como você falou, Tironi, a alternativa do Plata já foi testada algumas vezes. Eu inseri o plano B, que é o Plata como o último, marcando a saída de bola do adversário, sabendo que você não vai ter um cara que vai contribuir tanto assim com gols, mas ele não é um estranho no ninho. Acho que o plano B é o Plata. O plano C, o Juninho. Mas mexer no Carrascal e no Arrascaeta, eu acho essa coisa da tentação de colocar todos os melhores juntos, independentemente da posição, ela não dá certo. Né? Vamos colocar os melhores aí, alguém se vira de 9. Não é assim, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo lá na frente, e é um trabalho sujo muitas vezes mesmo. Jogar de costa, mastigar a saída de bola, nem o Carrascal nem o Arrascaeta tem essa característica. Então eu não mexeria nos dois, não. O que dá pra fazer, lembrar eu que acho... o Pedro ficou na Berlim daí também porque, segundo o Felipe Luiz, não fazia exatamente isso que o Tornado está fazendo, né? Não era combativo, mas fala. Não, o que eu acho que dá pra fazer, é algo até natural que o Carrascal conseguiria fazer com mais facilidade, é simplesmente um ajuste dependendo da fase do ataque, de onde estiver o Bruno Henrique, o Carrascal pode ter um pouco mais de presença de área. Então, a bola caiu um pouco mais para o lado, o Bruno Henrique começou a construir uma jogada mais pela esquerda, por favor, os meias entram. Mas aí eu acho que é algo até mais natural, sabe? De você fazer, de você olhar e falar, Arrascaeta, Carrascal, chega mais, Jorginho e Saúl vão acompanhar um pouco mais na intermediária para poder aproveitar. Acho que é natural. Agora, colocá-lo como camisa 9, mesmo que seja o falso 9 aí, eu acho que não é uma alternativa interessante, não. Aí, galera, esse aí foi o News Sport dessa terça-feira, com Tironi, o Enzo, Danilo Lavieri e o Arnaldo. O sonho desses caras é o Flamengo tá em crise, porque rende conteúdo, mas eu acho muito injusto esses aí comentando sobre o Flamengo, porque todos são anti. Eu acho que o menos assim é o Tironi, que ele tá ali mais na dele, mas o restante é muito fácil, ele dá palpite sobre o nosso Flamengo. Cara, o Flamengo vai fazer diferente esse jogo de amanhã contra o Racing lá dentro do El Cilindro. Vamos jogar e vamos ganhar. Vai ser diferente, ainda mais com essa entrevista do Gustavo Costa. Isso aí é pano pra manga. Tem que chegar lá no vestiário do Flamengo, mostrar e tudo. Vamos jogar, vamos finalizar, vamos executar lá dentro. 1, 2, 3. Se eu fosse o Felipe Luiz, eu colocaria um ataque rápido. Colocava o Plata, o Juninho, BH aberto na esquerda no lugar do Samuel Lino, que o Samuel Lino, ele tá daquele jeito. Tá sem confiança. Depois desses últimos jogos, não performou. Então eu colocaria BH aberto, os dois na frente lá, o Plata e o Juninho, pra correr da pressão na saída de bola dele lá, não deixar eles com a bola em nenhum momento, porque o jogo deles, do pessoal do Racing, é pegar aquela bola e chutar pra longe pro atacante tentar tirar e ajeitar pro outro finalizar. Simples, que é o Maravilha Martins lá, o Maravilha alguma coisa. No meio a gente já toma de conta. Colocaria o Ayrton Lucas porque ele é rápido, corre muito, mas também tem a questão de defesa.
de 2 transformar para 3 ali atrás com o Alexandro. Beleza, mas dominava o meio e pressionava a saída, porque eles não constroem, ele não tem aquele domínio de ficar com a bola tocando. Eles são objetivo, isso é fato. E eu acredito que o Felipe Luiz está vendo isso aí, tem que trabalhar isso aí. Você vê, tira pela coletiva que ele diz que sabe como que o Racing joga e tudo mais. Tudo indica que o Léo Ortiz vai voltar, porque o Danilo é muito lento. Aquele gol que a gente sofreu contra o Fortaleza é culpa dele. Pô, pelo amor, é muito lento ali. Cara, o Flamengo precisa trabalhar esses novos zagueiros. O Danilo não serve mais, chega, pelo amor. Mas vamos pensar positivo, o Flamengo vai chegar sim na final e vamos ganhar lá. E o Flamengo vai ser o time tetracampeão da Libertadores, o primeiro brasileiro. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com aquele like porque me ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.